E aí, pessoal, tudo bom? Vamos aqui voltar para as nossas aulas de Direito Penal do curso R5, relacionadas aí ao concurso do DEPEN, tá ok? Roda a vinheta. Bem, vamos voltar aí. O que acontece? Hoje a gente vai... Antes de começar a aula, eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo Ricardo aí, viu? Meu amigo Ricardo, meu amigo Jackson, meu amigo Mosquito, nossos alunos aí presenciais que estão aí na luta em busca aí também da sua aprovação. Certo? Hoje a gente vai começar a falar sobre lei penal no espaço. Tá? E o que é lei penal no espaço, galera? Lei penal no espaço é aonde a lei penal pode vir a ser aplicada pela legislação brasileira. Certo? Isso é a lei penal. Então volta para mim aqui. O que é lei penal no espaço? É saber aonde pode o direito penal ser aplicado. Tá? Direito penal brasileiro, é claro. Aonde o direito penal brasileiro pode ser aplicado. Ele pode ser aplicado no Brasil? Sim, claro. Ele pode ser aplicado fora do Brasil? O que é território nacional? O que é territorialidade para o direito penal brasileiro? O que é extraterritorialidade? Certo? Isso a gente vai ver durante nossa aula de hoje, beleza? Então volta para o slide aqui. Nós temos tema da aula Lei Penal no Espaço 01. A gente vai dividir ela em duas aulas, tá bom? A gente vai dividir em duas aulas Lei Penal no Espaço porque tem muita informação interessante e é recorrente em provas. Então volta para o slide. Bem, territorialidade é o território do globo terrestre inteiro, tá? Quando eu estudo espaço penal. Mas a gente tem que reduzir a nossa soberania. Então, o que é territorialidade para o direito penal brasileiro? Territorialidade é o direito penal sendo aplicado dentro do território nacional, que está aí em vermelho para vocês em destaque, né? Bem, então a territorialidade é isso. Territorialidade é poder aplicar as leis penais brasileiras dentro do território brasileiro, certo? Está lá no artigo 5º do Código Penal e essa é a regra geral. Se eu estou dizendo que existe uma regra geral, existe uma exceção, né? Eu não perderia tempo falando isso. Então, sim, existem exceções, já saibam disso, tá bom? Avançando aqui. Nós temos aí, na territorialidade, o estudo do território nacional e temos o estudo do território brasileiro por extensão, certo? Território brasileiro por extensão. Já vou logo adiantando também que esse estudo de território brasileiro por extensão, ele é o que faz as questões mais interessantes do tema dessa aula, beleza? Só que se eu tenho uma regra, eu também tenho uma exceção, que é a extraterritorialidade. Aonde é que no Brasil, onde é que é a lei brasileira, pode ser aplicada fora do território nacional, fora do Brasil. Aonde está previsto isso? Artigo 7º do Código Penal, e é a exceção, Olha para cima. E é a exceção, tá? Então, quando eu tratar de extraterritorialidade, estamos tratando de exceção do Código Penal brasileiro, tá? Beleza? Adiante aqui. Bem, a extraterritorialidade ela se subdivide em três a serem conhecidas por vocês. A extraterritorialidade incondicionada, a extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade hipercondicionada. Tá? Embaixo aí da incondicionada, condicionada e hipercondicionada estão o artigo, o inciso e o parágrafo aí que vocês vão encontrar isso aí durante a sua leitura do Código Penal. E já aconselho, tá, pessoal? Deve ser lido sim o texto da lei. Não vá para a prova sem ler o texto da lei. É até interessante, durante a aula, você ler o texto da lei, texto limpo e seco, para você ir fazendo pequenas observações no seu próprio material, tá? Então avança mais um pouco. Só uma curiosidade rapidinho aqui, tá? Não vai ser tema da aula de hoje, mas eu vou logo dizer. A incondicionada, ela já está dizendo, né? Não tem condição nenhuma. A condicionada tem quantas condições? 5 a saber. 5. E a hipercondicionada? 7. 7 a saber, tá ok? Então nós temos 7 condições que obrigatoriamente vão ter que estar presentes na hipercondicionada. Nós temos 5 condições que vão estar presentes na condicionada e nós não temos nenhuma condição que vai estar presente na incondicionada, certo?
Beleza? E qual é o foco da nossa aula hoje? O foco da nossa aula hoje, direito penal no espaço 1, é territorialidade. Já deve estar imaginando que a direito penal no espaço 2 é extraterritorialidade. E você está correto, tá? Bem, vamos começar aqui. Territorialidade, artigo 5º do Código Penal, regra geral. Lembrar, como regra nós temos territorialidade como território brasileiro e território brasileiro por extensão. Tá? Então eu tenho que saber qual a diferença dos dois, tá ok? Bem, territorialidade, nós temos aí, a territorialidade serve para que eu saiba aonde vai ser aplicada a lei penal brasileira. E nós temos aí a definição de território. Nós temos no território um negócio chamado de soberania política, onde o Brasil é detentor dessa soberania, tá? Nós temos a territorialidade temperada ou mitigada. E aqui eu quero que vocês tenham atenção. O que é territorialidade temperada ou mitigada? Isso quer dizer que o Brasil não tem uma territorialidade rígida, absoluta. Ela tem aí pequenos temperos. E o que são esses temperos? São acordos internacionais, tá? São acordos, tratados internacionais ou convenções que ele vem a seguir. Se ele chegar a seguir esse acordo, ele está aí abrindo um certo grau aí de seu espaço, né? Mas tomar cuidado, tá? Porque aqui temos uma informação interessante. As embaixadas estrangeiras dentro do Brasil, elas são território brasileiro ou território estrangeiro? Aí você deve anotar, é uma questão já muito batida, mas eu vou tratar, nem coloquei na aula nos slides, mas eu vou tratar com vocês aqui só na palavra mesmo. As embaixadas estrangeiras no Brasil, elas são território brasileiro. Então, a embaixada brasileira no Brasil é território brasileiro. Por quê? Porque o Código Penal não fala de embaixada. O Código Penal não fala de embaixada. Então, de novo, território de uma embaixada dentro do Brasil é território brasileiro. Aí você vai dizer assim, professor, mas eu vi não sei aonde, que não sei o quê, que não podia aplicar a lei brasileira e tal. Não, beleza. Aí nós vamos lembrar da nossa territorialidade temperada ou mitigada. O Brasil assinou acordos internacionais dando imunidade a certos funcionários dos estados estrangeiros. É o caso aí, por exemplo, das imunidades diplomáticas, tá? Então, mesmo que dentro do Brasil nós tenhamos dentro do território brasileiro, nós temos a representação de um outro país, vou colocar aqui como exemplo os Estados Unidos, aquele território não é americano, é um território brasileiro. Só que por acordos internacionais, as imunidades são dadas a alguns indivíduos que lá residem, tá? É um tema aí que é bem interessante, tá, pessoal? Isso aí você vai ver em direito constitucional, ver um pouco em direito penal também, tá? Mas acredito que seja mais foco de direito constitucional. Volta para a apresentação. Então nós temos uma territorialidade temperada ou mitigada. E nós temos o território nacional. Aqui é que está uma questão muito interessante. O que é o território nacional? Quais são os seus limites? Quais são os seus limites para cima? Quais são os seus limites para os lados? E o que é alto mar, o que não é alto mar, tá? Eu vou aprofundar bastante esse conteúdo. Por quê? Porque eu estou de quarentena e eu não estou fazendo porra nenhuma. Nada, zero. Então eu só estava assistindo TV, assistindo Netflix ali e no celular. E quando eu fui fazer a aula aqui, vou aprofundar um pouco mais, porque vou aprofundar um pouco mais. Os meus alunos presenciais sabem que quando geralmente das inspirações aí aprofundo, né? Até porque caso venha a cair um tema onde você vai discorrer sobre algo que dê para você encaixar essas informações a mais, é interessante, né? Demonstra aí conhecimento vasto sobre direito. Mas vamos lá. Nós temos primeiro o mar territorial, tá? E agora a gente vai falar sobre ele porque é muito interessante. Existe uma discussão muitos professores também acabam deixando isso muito aberto,
mas é porque realmente é difícil de identificar, porque envolve inclusive conhecimentos de outras áreas, tá? Mas vamos lá. Existe um mar territorial que é citado no direito penal. Esse mar territorial ele é de apenas 12 milhas da costa quando ela estiver na maré baixa. Então, maré baixa, aí eu vou fazer a medição da maré baixa, 12 milhas para dentro do mar, certo? 12 milhas náuticas são aproximadamente 22 quilômetros, tá? Após esse mar territorial, nós temos aí uma zona chamada de zona contígua. Essa zona contígua ela parte do final do mar territorial e vai até a próxima zona, tá? Que é a zona econômica exclusiva. A distância da zona contígua é de 12 milhas náuticas também, o que faz aí do mar territorial, do início do mar territorial até o final da zona contígua, ser um total de 44 quilômetros aproximadamente, tá? E da zona contígua em diante, até o alto mar, nós temos um negócio chamado de zona econômica exclusiva. E essa zona econômica exclusiva, ela vai até 12 milhas náuticas, que é aproximadamente 370 quilômetros mar adentro. Então, professor, mas e aí? Como é que fica? O direito penal, ele fala de mar territorial e fala de alto mar, certo? Lembra que alto mar só é após a zona econômica exclusiva, tá? Eu vou te mostrar algumas imagens, porque é interessante mostrar. Bem, dá uma pausa, não sei, tira um print, tenta aí aumentar essa imagem, porque foi uma das que tinha melhor qualidade, tá? Então vamos lá. Se você observar, bem aqui, nós temos MT, que é a abreviação de mar territorial. Nós temos do finalzinho da terra aí, ó, na maré baixa, comecinho do mar, e temos 12 milhas em direção ao alto mar. Para o direito penal, só seria aplicado aí, né? Pelo que nós estamos vendo de... Opa, voltei aqui, peraí, rapidinho. Pronto. Seria aplicado aí, né? Mas a gente vai levar em consideração até a zona econômica exclusiva, porque o Brasil tem soberania com relação tanto à zona econômica exclusiva, quanto à zona contígua, quanto o mar territorial. A nossa zona econômica exclusiva, ela vai até 200 milhas náuticas, né? Que dá um total de 370 quilômetros. E só daí em diante é que eu teria o alto mar. Só daí em diante é que eu teria o alto mar, certo? Lá embaixo você vê um negócio chamado de plataforma continental. Uma parte da plataforma continental, ela já está invadindo ali o alto mar, né? Já está ali dentro do próprio alto mar. Mas vamos lá seguir aqui e tentar explicar isso com mais interesse, com mais detalhes para vocês, tá? Bem, essa seta maior está definindo ali o que é alto mar. E por que é interessante você saber a diferença entre mar territorial, alto mar? Porque isso aí vai influenciar bastante nas questões. Daqui a pouco a gente vai falar sobre aeronaves e embarcações públicas e a aeronave e embarcações particulares. Isso também diferencia e está diretamente relacionado aí com o conceito de alto mar e com o conceito de mar territorial. Beleza? Bem, já vimos o que é mar territorial, né? Só voltando aqui, eu vou voltar a imagem para que eu possa explicar com mais detalhes, caso alguém tenha ficado com dúvida. Professor, então, aonde vai ter a aplicação da lei brasileira? Cara, o direito penal só fala de mar territorial. A nossa soberania vai até as 200 milhas. Certo? A partir dali, do alto mar, já é uma definição ali um pouco mais abrangente e envolve um princípio chamado de princípio da bandeira. Mas entenda, para o direito penal, da costa, que é o começo da terrazinha aí, até as 200 milhas é Brasil. Vamos considerar como Brasil e ali nós temos soberania sobre aquilo, tá ok? Então vai ser aplicada a lei penal brasileira. E o alto mar? O alto mar eu tenho que ter mais informações para vocês no decorrer da aula, para que você possa entender quando a lei penal brasileira vai ser aplicada em alto mar.
Beleza? Vamos avançar então. Bem, já falamos sobre alto mar, agora vamos falar sobre espaço aéreo brasileiro. Ó, se você observar bem, nós temos aqui uma linhazinha que é o limite entre o alto mar, finalzinho do mar territorial e começo da zona contígua, tá? Mar territorial. Se você olhar um pouco acima, você vai ver que tem um negócio chamado espaço aéreo nacional. E que o espaço aéreo internacional já começa na zona contígua. Esse vai ser o nosso limite aí de espaço aéreo brasileiro, tá? O espaço aéreo nacional ele estaria dentro ali do mar territorial, no limite do mar territorial. E como já sabemos, o nosso mar territorial é da costa até 12 milhas náuticas, né? Até 12 milhas náuticas. O subsolo, para baixo, irmão. O que tiver para baixo, que for delimitado dentro do nosso espaço, tanto territorial quanto o nosso espaço de mar territorial, de zona contígua e de zona econômica exclusiva, tudo isso é subsolo. Beleza? E agora vamos falar um pouco sobre território brasileiro por extensão. O que seria território brasileiro por extensão? A primeira coisa que você vai entender. Embaixada não é. Embaixada não é. Embaixada, se eu tenho nos Estados Unidos uma embaixada brasileira, é território americano. Só que os Estados Unidos, eles respeitam o acordo que ele fez com o Brasil, e lá, os indivíduos que lá representam o Brasil vão ter certas imunidades. E lá a lei vai poder ser aplicada, a lei brasileira vai ser aplicada para aquele indivíduo. Tá? Daqui a pouco, no final da aula, eu vou tentar falar sobre intraterritorialidade, tá? Conceito muito novo aí, mas bem interessante. Então, volta. Então, tem o território brasileiro por extensão. Esse território brasileiro por extensão, ele pode ser dividido em navios e aeronaves públicas e navios e aeronaves particulares. Vamos falar primeiro dos navios e aeronaves públicas. Um navio de guerra ou um avião da Força Aérea Brasileira, todos eles vão ser Brasil por extensão, tá ok? Então, aonde estiver um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, em qualquer lugar do mundo, e dentro desse avião ocorrer um crime, a lei que vai ser aplicada é a Lei Penal Brasileira. É a Lei Penal Brasileira, certo? Porque o avião é considerado Brasil por extensão. As questões vão trazer tentar te enganar de várias formas, né? Eu aconselho você ir grifando ali quando você vê as palavras-chave. Um avião da Força Aérea Brasileira, um avião oficial da Força Aérea Brasileira, sobrevoando o Canadá, um americano mata um mexicano, ou um mexicano mata enfim, vai modificar aí as nacionalidades, mas aí vai perguntar no final, qual a lei vai ser aplicada? Lei penal vai ser aplicada. É só você lembrar. Eles estão dentro de um avião da Força Aérea Brasileira, que é território brasileiro por extensão. Logo, a lei que vai ser aplicada é a lei brasileira. Acabou. Tá? É claro que a depender da condição de quem foi assassinado e quem assassinou, né? Que a gente chama de personalidade ativa e passiva, tá ok? Então, vamos lá. Então, em qualquer lugar do mundo onde esse navio ou esse avião estiver, ele é território nacional, tá? Bem, vamos aqui exemplificar. Território brasileiro por extensão. Olha para baixo. Bem, são os navios e aeronaves públicas. Então, nós temos aqui aviões da Força Aérea Brasileira e o navio de guerra brasileiro. E aqui uma observação importantíssima. Quando eu tenho dois tipos de marinha que você pode ouvir falar, que é a chamada marinha de guerra e a marinha mercante. Tá? Quando eu falo de marinha de guerra, eu estou falando da marinha brasileira. Eu estou falando de uma força que faz parte aqui do Brasil, certo? Assim como o Exército e a Aeronáutica. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que todos os navios da Marinha de Guerra, eles são públicos. Né? Agora, quando eu trato de marinha mercante,
Aí não, o nome está dizendo, né? É marinha mercante de comércio, de mercado. E o que ocorre? Ocorre que esses navios eles são particulares. É claro que essa observação é importante por conta aí da informação que pode ser divulgada, tá? Então, de novo, marinha de guerra, a marinha de guerra, aquela galera lá que veste branco e tal, que é militar, os navios deles são navios públicos, então são território nacional brasileiro em qualquer lugar que estejam, são território por extensão. Agora, a marinha mercante não, marinha mercante ela é uma marinha, por mais que você tenha um treinamento muito voltado a uma padronização deles, né? Você não pode interpretá-la como navios públicos. Eles são navios privados. Só se esse navio mercante estiver a serviço do governo brasileiro. Vamos supor aqui que o Brasil não tem um navio para determinado serviço. E ele vai lá e pega um desses navios lá para prestar um serviço ao Brasil. Aí sim, ele é público ou de caráter público, porque está prestando um serviço para o Brasil. Beleza? Volta aqui para a apresentação. Então, em qualquer lugar do mundo que esse navio estiver, ele vai ser território nacional, tá? Quer se encontre em território nacional ou estrangeiro, são considerados parte do nosso território. Ou seja, galera, o que eu estou dizendo aqui é que esse naviozinho aí pode estar em qualquer lugar do mapa. Ele vai ser Brasil por extensão. Caso dentro desse navio ocorra uma confusão e alguém cometa um crime, o que vai estar valendo aí? A Lei Penal Brasileira. A mesma coisa serve para a aeronave da FAB, da Força Aérea Brasileira. Avança. Princípio da reciprocidade. Poxa, quer dizer então que os países vão deixar que eu aplique a minha lei dentro do território deles assim de graça? Não, não é assim, né? Eles pedem a reciprocidade. O que é isso? Não, ele diz assim para você, Brasil, de boa, tranquilo, sem problema. Se acontecer um crime dentro de um navio brasileiro de guerra, no meu território, você pode aplicar a lei brasileira. Agora, se acontecer um crime dentro de um navio, vou colocar aqui a Holanda, holandês, dentro do território brasileiro, aí não, parceiro. Aí é minha lei que vai ser aplicada. Se você aceita fazer dessa forma, dá certo. O que é que o Brasil diz? Tá beleza, tá tranquilo, tá sossegado. Então, temos um acordo. Princípio da reciprocidade, né? Então, se eu tiver aqui uma embarcação e uma aeronave americanas e estão em território brasileiro, no mar territorial brasileiro, e o que ocorre? Ocorre que eles vão lá e dentro desse mar territorial ocorre um crime, qual lei vai ser aplicada? Vai ser aplicada a lei penal americana, tá? Professor, mesmo que esteja dentro do Brasil? Mesmo que esteja dentro do Brasil. Por quê? Princípio da reciprocidade. Agora vamos avançar mais um pouco. Falamos aí sobre os navios e aeronaves públicas. Agora vamos falar sobre navios e aeronaves particulares, tá? Bem, território brasileiro por extensão, navios e aeronaves particulares. Temos aí, ó. Em alto mar, agora nós já sabemos o que é alto mar. O que é alto mar? Ele está ali depois da zona econômica exclusiva em diante, até chegar no próximo território estrangeiro, né? Então, esse espaço entre Brasil e o outro país, esse espaço que existe aí, ele simplesmente não tem soberania. Não tem um país que domine ele. Se não tem um país que domine ele, cria-se uma confusão. A gente vai já sanar essa confusão aí, tá? Em alto mar e em espaço aéreo. Agora vamos lá. Essa imagem vai simplificar muito a nossa vida, tá? O que acontece? Eu tenho aí o Brasil. Dentro do verdinho aí, ó, território brasileiro, lei brasileira, acabou. Vai depender de alguns casos específicos, né? Essa parte amarela, a gente vai considerar aí o nosso mar onde a lei penal brasileira vai ser aplicada. Do desenho amarelo. Professor, e essas bolinhas aí amarelas? São algumas ilhas que são de domínio brasileiro. E como lá é território nacional,
e cria-se esse círculozinho ao redor, tá? Do alto mar para frente é que se gera a dúvida. E agora vamos para alguns casos aí interessantes, tá? Aqui eu trouxe, como eu disse, eu estou de quarentena, estou sem fazer nada, e eu queria compartilhar com vocês mais riquezas de detalhes com relação a isso, né? Então vamos lá. Nós temos aqui o mais próximo do território, nós temos o mar territorial, 12 milhas náuticas, 22 quilômetros, soberania brasileira. Nós temos aqui, ó, depois tem um azulzinho bem claro em volta do território brasileiro, e logo após ele tem um azulzinho um pouco mais escuro, que eu acho que não fez tanta diferença assim na imagem, né? Que é a zona contígua, são das 12 milhas náuticas até as 24 milhas, né? Que são 44 milhas da costa. Nós temos aí nessa parte azul um pouco mais escura, onde tem os navios, nossa zona econômica exclusiva. E nós temos, que vai até 200 milhas, onde também temos soberania, só que essa soberania ela serve para exploração, aproveitamento e conservação. E nós temos a plataforma continental, né, que é a mais distante, e já invadindo o alto mar, que também nós temos uma certa soberania com relação a ela, tá? Por conta de pesquisas e inclusive envolvendo até formas econômicas, né, para exploração. Tudo isso aí, ó, soberania do Brasil, certo? Depois disso, alto mar. Agora vamos para assim, só voltando aqui, volta tudo. Se essa aeronave particular ou se essa aeronave ou esse navio particular estiverem dentro do nosso território, é Brasil sem problema nenhum, certo? É Brasil sem problema nenhum. Agora, se ela estiver em alto mar, aí é que tá. Em alto mar, as embarcações particulares também são Brasil. Porque como lá não tem soberania, e se acontecesse um crime naquele local, ia ficar impune. Então, o que a gente considera? A gente considera um princípio chamado de princípio da bandeira. Ou seja, a bandeira que o navio ou que a aeronave ostentarem vai ser a bandeira que vai aplicar o crime cometido em alto mar. Certo? Então, como a embarcação é brasileira, na hora que ela chega em alto mar, vai ser aplicada a ela as leis penais brasileiras. Beleza? Daqui a pouco a gente vai dar uma reforçada nisso aí, tá? Beleza? Deixa eu passar aqui, isso aqui já foi visto. Vamos. Território brasileiro por extensão, navios e aeronaves públicas. Temos aí, ó, Brasil, alto mar, estrangeiro. Tudo azul, tudo lindo. Uma embarcação, se eu tiver uma embarcação pública, navio de guerra, no Brasil, território brasileiro. Lembrar que aqui é território por extensão, em qualquer lugar que estiver vai ser Brasil. Se essa mesma embarcação estiver em alto mar, oxi, é uma embarcação pública, irmão. Se ela é pública, Brasil. Agora, se essa embarcação estiver no estrangeiro, mais uma vez, é uma embarcação pública, vai ser Brasil também. Tá? Vamos evoluir agora para território brasileiro por extensão, navios e aeronaves particulares. Temos o mesmo caso, Brasil, alto mar, estrangeiro. Se essa embarcação, você passou no concurso público, porra, sou do DEPEN, caralho. Tô ganhando aí os meus milhões por mês e tal, vou economizar uma grana, vou comprar um barco. Você comprou um barco e tal, foi tirar uma onda no mar territorial do Brasil, 12 milhas, 22 quilômetros e tal, achou pouco. Vou avançar um pouco mais. Então você estava no Brasil, as leis que são aplicadas, leis brasileiras. Você estava em alto mar e lá aconteceu um crime dentro do seu barco. Qual vai ser a lei aplicada? Lei penal brasileira. Você pirou mesmo, não tô nem aí, foda-se, não vou voltar não, vou pagar meu plantão, não quero saber. Puf, e conseguiu invadir águas estrangeiras. E dentro do seu barco acontece um crime. Qual lei vai ser aplicada? Garoto. A lei estrangeira, se você conseguiu ir, por exemplo, para os Estados Unidos. Por que vai ser aplicada a lei estrangeira? Porque aqui nós já temos soberania americana.
E essa soberania americana se aplica às embarcações particulares. No caso, era uma embarcação particular, vai ser aplicada a ela. No caso anterior que nós citamos, a embarcação era pública. E pelo princípio da reciprocidade, nós temos aí que as embarcações americanas são consideradas território americano quando estão no Brasil, e as embarcações brasileiras são consideradas território brasileiro, por extensão, quando estão nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Vamos avançar aqui, está chegando a parte interessante. Exemplo 1. Temos aqui o Mazão, de boas, tranquilo. Você está lá, sua embarcaçãozinha. Embarcação brasileira privada. Opa, primeiro ponto. Se é privada, onde é que ela vai ser Brasil? Quando estiver em território nacional e quando estiver em alto mar. Brasil. Se ela estiver em território estrangeiro é que vai aplicar a lei dela, a lei sobre o crime que foi cometido, né? Naufraga. Certo? Sobre os destroços, olha que loucura. Um italiano mata argentino. Então temos aqui, ó, a morte visitando ali o barco, né? Um italiano vai matar um argentino sobre os destroços do barco brasileiro, certo? Qual lei vai ser aplicada? A lei penal brasileira, a italiana ou a argentina? O que você acha? Muito bem, muito bem. Vai ser aplicada a lei penal brasileira, porque os destroços ainda ostentam a bandeira ali do Brasil, né? ainda é considerado sim território nacional. Beleza? Exemplo 2. Você está lá de boa no seu barco, outro barco vem em alta velocidade e começa aqui a historinha. Embarcação holandesa privada colide com embarcação brasileira privada. As duas naufragam. Os sobreviventes constroem uma jangada com os destroços dos dois navios. Sobre estes destroços, um americano mata um argentino. Qual país deve ser aplicada a lei? Olha que interessante. A gente vai chegar, no próxima aula, a falar sobre extraterritorialidade e alguns princípios, tá? Aí nós temos o princípio da personalidade ativa, da personalidade passiva. O que é personalidade ativa? É aquele que comete o crime. Personalidade pacífica é a vítima do crime, certo? Princípio da bandeira é o que acabamos de ver, né? Mas volta lá. Os naviozinhos vieram, Eu perco um tempo da porra pra gente saber besteira, acredita? Beleza. O que eles fazem? Constroem uma jangada com os destroços dos dois navios. Essa jangada com partes tanto do território nacional brasileiro quanto do território holandês, se eu não me engano, né? Deixa eu só confirmar aqui. Holandês. Quanto do território holandês. Beleza. Ó, a bandeira bem na minha cara, eu não me liguei. Holandês. Beleza. Aí o que acontece? A morte de novo está ali no horizonte. O que ela diz? Puf, um americano matou um argentino. Qual lei vai ser aplicada? A lei americana. Por quê? Porque não tem como eu definir os destroços ali quem tem soberania, né? Porque os dois destroços, cada um ostentava uma bandeira diferente. Então vai ser pela personalidade ativa, pelo aquele indivíduo que veio lá e cometeu o crime, que no caso foi um homicídio aí contra o argentino. Então vai ser aplicada a lei penal americana. Beleza? Princípio da passagem inocente. Uma curiosidade, tá? O princípio da passagem inocente, ele só trata de embarcações. Mas pela doutrina, eu também aplico esse princípio para as aeronaves, tá, ok? Esse princípio é aplicado na letra da lei para embarcações, mas a doutrina entende também que deve ser aplicada às aeronaves. Então vamos lá. E o que é a passagem inocente? É quando uma embarcação ela vai se utilizar aí do território brasileiro, no caso do mar territorial ali brasileiro, para alcançar um outro destino. Ela nunca teve o Brasil como rota. Ela só tinha o quê? Ela só estava utilizando o mar territorial brasileiro para poder chegar em outro destino. Se entende aí que eles nunca quiseram cometer crime dentro do território nacional. Logo, pelo princípio da passagem inocente, quem vai julgar não vai ser a lei penal brasileira, vai ser uma lei aí do país onde eles chegarem, onde eles atracarem, né? Não vai ser aplicada a lei penal brasileira. Bem, galera,
Nossa aula 3 fica aqui. Espero que todos vocês tenham tido aí um aproveitamento interessante. Vou logo dizendo que a territorialidade, quando ela cai com relação à territorialidade por extensão brasileira, tá? Tanto confundindo navios públicos com navios privados, alto mar, essa coisa toda. É bom você ficar atento. Fala também sobre as embaixadas. É bom você estar ligado também nas embaixadas, tá? Que embaixada não é território estrangeiro, é território brasileiro. Uma embaixada americana em Brasília é território brasileiro. É claro que nós temos aí as imunidades que devem ser respeitadas. Beleza? Bem, ficamos por aqui. Forte abraço a todos. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Abraço.